Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora, momento sagrado do estudo da palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você esteja gostando. Nós estamos aqui na série O Remanescente da Profecia. Estamos nos aproximando do final e as coisas vão clareando a cada dia aqui. Bom, nós vimos ontem, no dia 23 de outubro de 1844, o que aconteceu. Começou agora a clarear a visão para eles do que realmente havia acontecido. E se você for para Apocalipse capítulo 10, eu quero convidar você, o tema de hoje é a purificação do santuário, ok? Entenda bem, a purificação do santuário. Mas Apocalipse capítulo 10 está ligado a Apocalipse capítulo 6, está ligado a Daniel capítulo 7, porque em capítulo 10 de Apocalipse fala agora do livrinho, o livrinho de Daniel que foi aberto, o livrinho que foi estudado, o livrinho que foi comido agora, e foi doce à boca e amargo no estômago. Foi isso que aconteceu com aquele movimento. Eles estudaram o livro de Daniel 8,14, que nós vamos ver hoje. Eles entenderam que era a volta de Jesus. Foi um deleite para eles, porém no dia 22 de outubro, foi um dia amargo de desapontamento. E agora, então, o que acontece? Eles se encontram em uma situação, o texto, Daniel capítulo 10, todinho ele fala sobre esse contexto do desapontamento, da delícia doce, mas amargo ao estômago. E aí você entende o que foi que aconteceu. Porém, agora eles continuaram, e um grupo bem pequeno agora, bem pequeno, um remanescente quase que do remanescente. E eles começam a investigar e estudar intensamente a palavra de Deus para entender o que aconteceu, para entender o contexto do santuário. Sabe que a mensagem, a doutrina do santuário é a doutrina mais importante para os adventistas do sétimo dia? E o mais triste é que esta mensagem está na Bíblia e a maioria das denominações, eles não estudam e não ensinam essa verdade. Eu queria lhe dizer que esta verdade é tão forte para mim, para minha família, que nós temos um santuário tamanho literal, semelhante ao santuário lá do passado no deserto. E nós rodamos por algumas partes deste Brasil divulgando essa mensagem. Ah, por quê? Porque dentro da mensagem do santuário está toda a fé cristã. A base da fé cristã é a mensagem do santuário. Se eu falo para você que não conhece essa mensagem, você precisa estudar. Eu tenho no canal 8 horas praticamente gravadas dessa mensagem juntamente com as 7 festas. Está lá bem no início, já faz alguns anos que eu gravei essa série, e eu te convido a estudar a mensagem do santuário, para que você entenda a importância dessa mensagem para a conversão da sua vida e a preparação para o céu e para a eternidade. Bom, então vamos lá agora, Daniel capítulo 8 e o versículo 14. O que Daniel fala em Daniel capítulo 8, verso 14? Daniel 8,14 é um texto muito importante, porque diz o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Qual santuário será purificado? Nós estamos no contexto agora de Daniel, ok? Daniel vem antes de Cristo. Daniel está no contexto do povo de Israel, que tinha lá o tabernáculo, tinha o santuário, ok, tudo bem. Salomão havia construído o santuário, tudo bem, maravilha. Mas ainda nós não temos agora aqui o Novo Testamento, ok? O santuário no contexto dos judeus. Mas nós temos aqui, desde sempre, o santuário celestial. Porque Moisés deveria construir um santuário com base na visão que ele teve do santuário celestial. Entendeu muito bem? Está claro aqui para você e para mim? Nós precisamos entender esse contexto. Daniel diz agora que o santuário deveria ser purificado. Qual santuário deveria ser purificado agora? O santuário terrestre ou o santuário celestial? Então eu te convido para Levítico 16. Levítico 16, o texto bíblico Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Fala para nós a respeito do sacrifício diário. Todos os dias, quando o israelita pecasse, ele deveria ir ao santuário e ali oferecer um cordeiro que simbolizava Cristo, aquele que receberia condenação sobre si de Isaías 53. Entenda muito bem.
tomaria sobre si as nossas iniquidades. E foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Tá certo? Tá claro para nós? Se você quiser mais detalhes para você entender quando começou essa profecia, você precisa ir para Daniel capítulo 9. Lá diz para nós que começou a partir de 457, ok? Com a restauração dos muros de Jerusalém. Não dá tempo de eu estudar com você isso aqui. E lá fala para nós todo detalhado, um gráfico para nós entendermos a purificação do santuário. Mas eu preciso apresentar para você o contexto do santuário aqui. Ali, então, diariamente, quando o sacerdote entrava no lugar santo e ele aspergia na direção da cortina, na direção do propiciatório, da tampa da Arca da Aliança, que simbolizava Cristo que receberia sobre si a nossa condenação, o santuário era contaminado com a presença da confissão, da condenação, do pecado que recaiu sobre Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu bem? Todos os dias, 9 horas da manhã, 3 da tarde. Agora em Levítico 16, apresenta para nós que havia um dia no ano que era um sacrifício especial, que era derramado um sangue e era agora então chamado o dia da expiação. Está no capítulo 16, o dia da expiação, você precisa entender. O que acontecia nesse dia? Era escolhido 2 bodes, um bode para Deus e um bode para Azazel, emissário, Satanás. Esse bode para Satanás não morreria, mas o bode para Deus ele morreria, simbolizando que Cristo morreria uma vez por todas, para agora então, através do seu sangue, através do seu sacrifício, através dos seus méritos, ele poderia agora assumir o lugar santíssimo como o sumo sacerdote e poderia então agora fazer a purificação do santuário. O que acontecia? Nesse dia o sumo sacerdote entrava e ia direto para o lugar santíssimo e ali ele aspergia 7 vezes em cima da tampa, ele aspergia ali diante do santuário, aonde estava acumulado as confissões dos pecados dos pecadores ao longo do ano, e ele então fazia com isso o que se chama a limpeza, a purificação do santuário. Naquele dia, tudo era limpo do santuário. E ele chegava do lado de fora, então, aí continua o processo, está no capítulo 16 de Levítico, você vai ler lá, você vai entender. Ele então agora declarava, o santuário está purificado, está limpo. Naquele dia, o santuário da alma do israelita, ele recebia a certeza da purificação de todos os seus pecados ao longo do ano. E o próprio santuário físico também era limpo. Mas o que acontece agora que nós vamos entender é amanhã, o juízo divino, a purificação do santuário celestial. Então, o que eu quero que você entenda muito claramente e é importante é que a purificação de Daniel 8,14, ela está ligada a Levítico 16, que era chamado o dia da expiação, ou o dia da purificação do santuário. Era retirado toda a contaminação, todos os pecados que foram agora então confessados sobre o Cordeiro, ali naquele dia, o dia da expiação. E isto agora você pergunta, peraí, mas então isso aconteceu no dia 22 de outubro? Não. Começou no dia 22 de outubro, o que se chama o juízo que nós vamos ver amanhã. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Obrigado por essa mensagem tão importante, tão sagrada para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, amigo. O mundo precisa saber. Grande abraço.